Amém, irmão. Vamos soltar. Capítulo 20. Capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Depois, despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Sem áudio. Tá sem áudio, me perdoa.
Então, alguma coisa aqui, irmão, que vocês acharam interessante para perguntar sobre o que foi lido? Irmã Adriana, pode falar. Graça e paz, pastor. Eu quero tirar uma dúvida. Algumas pessoas dizem que Arão e Moisés foram impedidos de entrar na Terra Prometida por causa desse fato dele tocar na pedra aí, bater na pedra, não sei dizer direito. Ele tocou na pedra 2 vezes, né? E disse que é por causa disso que eles não puderam entrar. Outro disse que ele não glorificou a Deus no momento que eles receberam a bênção lá, que foi... Então, eu queria tirar essa dúvida com você. Qual o motivo que Arão e Moisés não entraram realmente na Terra Prometida? Exatamente isso aí que você falou, é porque eles tocaram na pedra, e isso vai estar sendo falado mais na frente, tá? Aqui, falou só sobre Arão. Ele explica aqui, ó, quer ver? Arão, no versículo 24. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meriá. Rebelde por quê? Eu vou explicar para vocês, a gente vai ler. Deus também vai falar isso para Moisés quando for a hora de Moisés morrer, tá? Se não me engano, é Deuteronômio 33. Quando ele vai morrer, Deus também fala para ele, você não vai entrar na terra por quanto que você foi rebelde nas águas de Meriá. O que Deus está querendo dizer com você foste rebelde? É porque Deus mandou eles fazer uma coisa, eles fizeram outra. Presta atenção. Eu vou pedir para a nossa irmã Adriana ler o versículo 8. Leia o versículo 8, irmã, por favor. Pode abrir o áudio, irmã, tá fechado, é isso. Números, né, irmão? Eu não tô com a Bíblia aberta, não, irmão. Isso. Eu tô fazendo comida e tô ouvindo você. Tá. Você quer que eu leia, então? Você quer Por favor, por gentileza. Pode ler alguém, por favor. Que queira ler? Alguém Quer que eu leia? Quer que eu leia? Lê, irmã. Lê assim, irmã Carmen. Versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Quer dizer, Deus mandou ele falar e ele bateu. Exatamente, isso aí. Era para falar a rocha. Era como se fosse chegar lá e falar assim, rocha, ao mandado de Deus, sai a água ou dê água. Ele bateu e bateu 2 vezes na rocha, né? Ele bate, ele faz uma coisa que Deus não manda ele fazer. Pega o seu bordão e vai e fala. Então, eu acho que ele pensou, se ele mandou pegar o bordão, eu acho que é para eu fazer alguma coisa com esse bordão, como foi para abrir o Mar Vermelho. Ele teve que tocar o bordão no mar. Ele enfinca o bordão no mar, na água, e a partir do bordão é que sai o vento que começa a abrir o Mar Vermelho, né? Então aqui, Deus não mandou ele bater na rocha. Não era para ter feito aquilo, né? Aí sim, alguns teólogos dizem, né, que a rocha era Cristo, né? Porque Cristo, ele fala algumas coisas que, se a gente for ver mais para frente, existem falas que conjectura que isso pode ser ele. Como assim? Cristo é a pedra, que lá fala, é a pedra da esquina. Em outro lugar ele fala que ele é a fonte da água viva, da água. Então, quando você ajunta essas falas, né, dá a entender que aqui era Cristo dando água para dar vida. Outra coisa interessante é que não saiu pouca água, gente. Aqui não é uma bica d'água, porque senão esse povo não ia conseguir beber água, tá? Porque lá tinha aproximadamente, eu chuto aqui, umas 2 milhões de pessoas. Se você for ver os homens que saíam à guerra, que falou que era mais ou menos 600 mil, 800 mil. Só que não está contando crianças e mulheres. Se cada um desses homens é casado, já
já dobrou o número, já foi para quase 2 milhões. Mais crianças, que cada família dessa devia ter 2, 3 crianças, 4, 5 crianças, 10 filhos, né? Então, chutando baixo, eles deviam estar em mais ou menos 3 milhões. Para você dar água para todo mundo, gente, deve ter saído muita água, ali virou um rio praticamente. É muita água, tá? Então, Deus não mandou ele bater na rocha, mas eles bateram na rocha e isso, de alguma forma, irritou a Deus. Eles foram desobedientes, ou seja, não fez conforme Deus mandou. Só para a gente entender, vocês lembram, quando Deus ele dá ordem aqui, que a gente já leu os outros capítulos anteriores, Deus estava sempre dizendo assim, né? Faça conforme tudo o que foi ordenado. Conforme, nem faça mais e nem faça menos. Então Deus ele já tinha essa retórica falando com eles o tempo todo, faça exatamente como eu estou mandando, não faça diferente, né? É a mesma coisa, eu sou mais ou menos assim também em casa, ó, faça conforme eu estou te dizendo. Ou seja, nenhuma instrução é dada à toa. Existe um motivo para Deus não ter dito para eles, não bata na rocha. Existe um motivo, a gente não sabe qual, mas existe, porque Deus falou, fale com a rocha. Não era para ir além disso, né? Deixa eu tossir aqui, pera. É para glorificar o nome de Deus, né? O povo todo saber que era Deus que estava dando a água. Ali ele bateu, quer dizer, com a ação de Moisés. Moisés bateu na rocha e a rocha obedeceu a Moisés. Muito bem, cara, exatamente isso aí. Ele interferiu naquela ação, né? Se ele só fala para dar água, ia ficar mais nítido, né? Que ali tinha uma ação divina. Algo divino, ou seja, você só falou e a água começou a sair de dentro da rocha, né? A gente não sabe como é que saiu a água dessa rocha, tá? Mas é exatamente isso aí, irmã. Mas, para responder a nossa irmã Adriana melhor, isso vai ser falado disso novamente mais para frente, tá? Em Deuteronômio, se não me falha a memória, no capítulo 33, Deus volta a falar sobre esse fato aqui, tá? Então aqui no versículo 11, ó, amém? Então aqui no versículo 11, ó, então Moisés levantou a sua mão, e o que ele fez? Versículo 11, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, né? E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então saiu muita água, ele feriu 2 vezes a rocha, né? E Deus não se agradou disso. Não foi legal o que eles fizeram. Aí eles tentaram passar por uma terra, né? O rei de Edom não quis deixar, lógico, ele estava com medo, preocupado, né? Muita gente, e também de acabar com a água deles, né? A água que está lá nos campos, tudo, com medo, né? E aí Deus manda Arão subir no monte e de lá tira a roupa de Arão e veste no filho. Era a forma de, né, Deus está passando a autoridade, o trabalho sacerdotal está sendo transferido para o filho, aos olhos de Arão e aos olhos de Moisés e de toda a congregação. E Arão morre lá em cima e eles descem. Mais alguma coisa? Já podemos ler? Ouvir? Tinha uma irmã Cristiane com a mão levantada. Ah, tá. Pode falar, irmã. É que eu não vi aqui, deixa eu ver. Não estava mais. Tem alguma pergunta? Mais alguém, irmãos? Eu estava vendo aqui na Bíblia que eu estou lendo, irmão Josapá, que fala sobre as águas de Meribá, que quer dizer reclamação. Exato. Em hebraico, né? Exatamente. As águas da reclamação. Na verdade, eles estavam reclamando a todo momento. Eles nunca estavam satisfeitos. Isso foi o que deixou Deus muito triste com eles. Deus, em alguns momentos aqui atrás, como a gente já apontou no estudo, o que Deus queria deles, na verdade, o ponto principal era: confie em mim. Eles não estavam confiando, eles achavam, gente, eles estavam achando
que Deus levou eles para o deserto para matar eles de sede. Quando eles tinham sede, Deus quer matar nós de sede. Quando eles tinham fome, Deus quer matar nós de fome. Então, eles não estavam contentes com o que Deus estava fazendo, porque eles estavam sempre preocupados que eles não iam conseguir chegar no seu destino, ou seja, falta de confiança, né? Que é uma coisa que Deus não quer e não se agrada, gente. Que a gente tenha medo, que a gente não confie nele. Aquele medo que você tem por falta de confiar em Deus, isso não é agradável. Deus não gosta. Inclusive, Jesus falou que Deus ele não gosta de medrosos. O medroso ali não é o valentão que vai enfrentar. O medroso é aquele que não confia em Deus a ponto de ficar amedrontado. Você ter medo. Deus não quer isso, gente. Ele quer que a gente seja confiantes nele. Confiando, né? E é o que aconteceu aqui diversas vezes. Falta de confiança em Deus. E Deus não gostou. Bom, vamos lá? Vou soltar o áudio aqui para nós ouvir o capítulo 21. Números, capítulo 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb, Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota ao poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com cetro com seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país.
Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas, vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Hesbom, e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos. Estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Bom, algum comentário aqui, irmãos? Números. Oi, irmão Josafá, essa serpente já estava apontando para Jesus, né? Figurativamente, por quê? Aqui está querendo dizer o seguinte, algo mortal aconteceu, todos estão morrendo. Deus levanta uma imagem e todos aqueles que olham naquela imagem, crendo no que Deus disse, quem olhar nela sarará, não morrerá. Então, aí tem um jogo que não é só olhar, eu tenho que crer na ordem que foi dada de Deus. Eu olho nela porque Deus mandou eu olhar. E ele mandou que se eu olhasse, eu não morreria picado da cobra. Igualzinho Cristo. Quem olhar nele, crendo que Deus também mandou ele para nos sarar, para nos curar do pecado e nos dar a vida, esse sim vai receber de Deus o perdão. Então, existe essa analogia de figura, né? Que é a mesma coisa praticamente. Então, por isso que Paulo fala, assim como Deus levantou a serpente no deserto para que todo aquele que nela olhasse não morresse, mas vivesse, Deus também levantou o Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então é a mesma coisa. E por quê, gente? Porque de novo o povo está lá murmurando contra Deus. Não é fácil, rapaz. Eu queria ver um de vocês, pegasse vocês aqui e colocasse para ficar lá no meio desse povo pelo menos um mês. Né? Nós ia perder a paciência. Imagina, né, Deus. Nós estamos lá vendo, acabou de ver a rocha abrindo, dando água, matando a sede deles, que eles falaram que nós vamos morrer de sede, agora nós vamos morrer de sede, agora a gente morre de sede. Deus tira a pedra, passa um pouquinho mais para frente, já está reclamando de novo. De novo, gente, é terrível, sabe? O ser humano é complicado. Então, isso aqui é bom a gente ler isso aqui, ó, e estudar isso, para nós entender a situação que está passando hoje, porque é a mesma coisa. A gente fala do evangelho, tá tão nítido, tá tão na cara das pessoas e muita gente não crê. Ele prefere ficar atrás do homem pregando profetada, profecia, do que crer no evangelho. Por quê? Dá para nós entender? Não dá.
Isso aqui é uma ação divina. Tanto a cegueira quanto abrir os olhos. Não dá para entender. Como é que eles não acreditam? Lá na Bíblia está falando que nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Precisa mais alguma passagem bíblica para explicar isso? Não. Está claro. Mas tem gente que quer ter obra para se salvar. Não vai conseguir, né? Então tá aqui, ó, versículo 5. Do capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. De novo, se eu tô lá no meio, eu falo, não, de novo não. Eu não vou mais ficar no meio desse povo, não. Me perdoa, eu vou embora. Eu não aguento mais esses camaradas reclamando de Deus toda hora. Meu pai do céu. E o coitado do Moisés lá no meio disso tudo. Aí tá aqui, ó. Por que nos fizeste subir do Egito para morrêssemos nesse deserto? Mas se eu tô lá falando, mas como assim morrer no deserto? Se ele quisesse que vocês morressem, não tinha dado água, não tinha dado comida, ele não tinha dado pão para vocês comer. Como assim? Parece pirraça, gente. É sério. A gente lê isso aqui e vai, parece que eles estão de pirraça com Deus. Só pode ser pirraça isso aqui. Aí ele segue dizendo, ó. Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastia deste pão tão vil. Gente, eles falaram que estavam, em outra frase, de saco cheio daquele pão que Deus estava mandando. Mas não é petulância. Olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu já falei, eu não sou Deus, tá? Eu não sou Deus porque eu não teria essa paciência toda com esse povo, não. Eu ia criar uma mão grandona, gente. Eu ia dar palmada no bumbum de cada um, nem que durasse aí 40 anos batendo. Porque parece criança birrenta. Tá aqui, Deus está dando pão. Eles estão reclamando. Não é porque vão morrer de fome, eles têm pão. Mas eles enjoaram do pão. O pão que está caindo do céu. Não, ou seja, um pão que até hoje ninguém nunca mais viu. Ô, irmão, isso mostra pra gente que a gente reclama de tudo, né? Ou até mesmo hoje. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, isso aqui mostra pra gente que nós estamos reclamando até hoje. A gente é igualzinho, exatamente, irmão. A gente reclama também, a gente tá vivo, tá de pé, tá com saúde e tá reclamando. Mas eu tenho diabetes, mas você tá melhor que muita gente. Tem gente que tá pior que você. Mas como assim? O camarada tá de cadeira de roda. Mas tem outra pessoa que já tá morto. Já tá sepultado. Não tá pior do que o... Tá pior. Então, a gente não tem que reclamar mesmo, gente. A gente não tem que reclamar. Mas isso aqui é para mostrar a dureza de coração do ser humano. É como a irmã falou, nós também não somos melhores do que ninguém desses aqui, né? A diferença, gente, é que hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Nós só não está fazendo a mesma coisa porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo abriu a nossa mente, abriu os nossos olhos, né? E colocou em nós fé, né? Porque se não for isso, não adianta. A gente já está fazendo as mesmas coisas e reclamando. E aí aqui eles chamaram o pão que Deus estava dando de fastiento, ou seja, né? Já estavam com nojo, cansado daquele pão. Aí, pão vil. Já pensou? Pão vil. Pão vil, pão. O maná que caía do céu, chamaram de pão vil, cansado, né? Então, puxa vida. Eles estavam querendo reclamar mesmo, sabe? Tá querendo reclamar mesmo. É igual a criança que você entra numa casa, o menino tem tudo, tá reclamando do pai. Não tem nada para comer nessa casa. Eu não gosto. Aí você vai entrar na casa dele, abre a geladeira, tá cheio de coisa. O armário tá cheio de coisa, e ele falou que não tem nada, é porque ele quer comer outra coisa diferente. Irmão, não é só criança não, a gente mesmo, irmão, tem hora que a gente tá reclamando, observa o nosso comportamento, o nosso dia a dia, como a gente reclama. Não aqui exatamente, isso aqui serve de alerta aqui para nós, né? Para a gente entender aí que Deus não se agrada de reclamações, não importa a nossa situação, gente, não importa. Só da gente. Eu pensava que depois do dia assim que ele levantou a cobra, não tem aquela parte do deserto que que Moisés bota uma cobra, aí os homens de Faraó também botam uma cobra. Eu jurava que era aquela cobra ali, mas não tem nada a ver com isso, né, irmão? Não tem nada a ver. Lá é outra
é outra situação. Eles ainda estão no Egito, né? Aqui eles já estão no deserto, é outra coisa. Deus manda a serpente que ele manda levantar simboliza a serpente que está picando eles, né? Não, é quando diz assim na palavra, que assim como Moisés levantou a serpente, o Senhor Jesus foi levantado, aí quando eu escutava isso, eu pensava que estava assim, falando daquela parte lá. Aí eu comecei a estudo bíblico bom, porque eu pensava que estava falando daquela analogia, daquela época lá, mas não, é desse momento aí, né? Exatamente, é desse evento aqui, né? Que Moisés levanta. Como o povo é muito grande, essa serpente, eu acredito que ela estava no haste grande, tá? Bem grande, que é para todo o povo poder ver. Da onde ele tivesse, ele conseguia se enxergar. Até porque, eu não sei se vocês lembram, o povo está dividido em porções de acordo com o posicionamento que Deus mandou. Eles não estão misturando lá, eles não estão andando assim misturado. A casa tal tá desse lado da tenda, a outra casa tal. Então, a serpente tinha que estar numa altura que, independente de que casa você tivesse, você pudesse ver. Então, eu acredito que ela devia estar bem alta, tá? Bem alta. E da onde o povo olhava lá, logicamente, eles deviam estar olhando e clamando, né, pedindo misericórdia. A cobra devia talvez picando ou não picando, mas se tivesse picando eles já não estava mais fazendo efeito, né? Até que as bichas pudessem ir embora. Mas isso é a forma de Deus corrigir, né? E sim, Cristiano, pode falar. Graça e paz a todos. Eu queria enfatizar o verso 3, que fala que o Senhor, pois ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a ele e as suas cidades. E o nome daquele lugar se chamou Ormá. Então, Ormá significa o quê? Significa que eles entregou os cananeus e os israelitas destruíram eles totalmente, certo? Está escrito no verso 3, tá bom? Sim. Deus abençoe. Amém. Bom, então vamos agora para o capítulo 22. Vamos ler. Tem mais alguma coisa aqui que a gente deixou passar? Deixa eu ver. Não, né? Agora tá vai ficar essa guerra, né? Israel tentando passar pelas terras e eles tentando evitar, não querendo deixar Israel passar. Aí vai ficar essa luta, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela para a gente ouvir o versículo 20, aliás, o capítulo 22, segue. Capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão:
não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora já te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele.
Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Alguma coisa aqui, irmão, para comentar? Acho que sim, né? A Linda Oliveira pode falar, irmã. Irmão, quem era Balaão? Balaão, aqui a Bíblia não fala, né? Ela não dá muito detalhes, mas provavelmente era alguém que temia Deus e tinha algum tipo de relação com Deus. Era um tipo de um sacerdote, alguma coisa. Porque, irmão, Deus, ele sempre olhou a terra toda, mas ele escolheu um povo. Mas a gente vê na Bíblia, diversas vezes, não só Balaão, como Melquisedeque, são pessoas que não têm nada a ver com os judeus, mas que ouviam Deus, falavam com Deus. Então dá para ver que Deus tinha um relacionamento com estes homens, mesmo sem eles serem judeus. Então, aqui, este homem tinha até uma relação que, à noite, Deus aparecia para ele. Não Deus aparece, né? Mas ele tinha uma conversa, né? Alguma coisa se comunicava com ele. E as palavras deles de bênção ou de maldição realmente tinham efeitos. Tanto que o rei confiava nisso, né? E quando fala que mandou príncipes, é porque ele está mandando muita, como se fosse dinheiro, tá? Animais, vestidos, coisas de prata, né? Cada oficial desse, importante, ele está levando coisas, tá? Então esse homem, ele tinha um peso, tá? Ele tinha um peso ali, mas Deus não se agradou, né, do que ele fez. Deus permite ele ir, mas provavelmente no caminho ele tá com uma intenção, talvez, de receber essas dádivas e querer amaldiçoar. Aí Deus não se agradou, porque Deus falou para ele antes dele sair: vai, mas só vai falar as palavras que eu te mandar. Então, quando essa jumenta faz isso e o anjo aparece, Deus manda dar o mesmo recado novamente para ele. Você vai com estes homens, mas você vai falar só o que eu te mandar. Então, o que dá a entender? Quando Deus precisa repetir a ordem que ele já deu, é porque no meio desse caminho, Balaão talvez já não estava querendo obedecer essa ordem. Provavelmente ele tem a intenção de receber as ofertas ali, porque aqui provavelmente parece que ele estava passando por uma provação. Ou seja, ele está sendo tentado a querer aceitar os bens material. Óbvio que o rei só vai dar se ele fizer o que o rei está pedindo, amaldiçoar o povo. Então, provavelmente parece que ele falou: não, eu tô indo lá, mas quer saber, só uma amaldiçoadinha assim, pequenininha. Eu vou dar uma amaldiçoadinha. Olha, rapaz, aquele um cavalo bonito que aquele homem vai me dar. O outro ali tem uns pratos ali de ouro, né? Uns copos de prata. Então você vê que tinha uma intenção ali, né? Então ele estava mudando o que Deus estava mandando ele fazer. E aí Deus arrocha, né? Aparece para ele como um anjo e fala para ele não fazer aquilo. Tá aqui, ó, versículo 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Deus está falando para ele: você vai fazer o que eu estou mandando, pode ir com ele, tá? Mas você só vai fazer o que eu estou mandando. Então levantou-se. Aí fala depois no versículo seguinte, o 21, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Olha só que interessante, o versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho do adversário. Aqui é engraçado, gente, que parece... A mulher, quando fala que você pode fazer uma coisa, é porque você não pode fazer. Né? Bem, posso sair hoje, eu vou dar uma passeada. Ela fala assim: pode, vai. Vai. Esse pode, vai, ela está querendo dizer: não vai, não pode. Porque aqui
Deus fala, pode ir, mas logo em seguida ele fica bravo porque Balaão foi. Você pode ir? Posso ir? Posso. Aí mais embaixo, e a ira se acendeu porque ele ia. Porque ele ia, né? Mas não, gente, aqui a gente analisando dá a entender que isso aqui tem um espaço grande de tempo, tá? Não é um negócio que aconteceu tão rápido assim. Provavelmente, quando ele estava indo, a intenção dele estava em querer receber aquelas bênçãos, né? Ou seja, eu tenho que ir com esses homens para poder ganhar essas coisas. Deus não tá me deixando ir. Aí, de repente, Deus fala, pode ir. O que ele imagina? Eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu vou acabar amaldiçoando e eu vou voltar com esse monte de coisa que eles estão me oferecendo, né? Mas não, Deus fala no caminho para ele, não, é o seguinte, se você vai, mas você vai falar só o que eu mandar. O que é? Acho que todos aqui sabem. Deus manda ele abençoar. O rei quer que ele amaldiçoa e ele vai e abençoa, né? Ele desce a bênção sobre aquele povo. E aí fica aqui, irmão, isso aqui tem tudo a ver com Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem pode intentar acusar aqueles que Deus justificou? Ou seja, quem pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Ninguém pode, ainda que tentem. Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui interessante para a gente falar. O interessante, irmão, é que a briga que ele teve com a jumenta foi tão grande que ele nem percebeu que estava falando com a jumenta. Que engraçado. Estava tão bravo, tão irritado com a jumenta. A jumenta bateu boca com ele e ele bate boca com a jumenta também e nem percebe. Né? Tá aqui, ó, versículo 29. E Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Quem dera eu tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Tá bravo com a coitada. E é uma jumenta velha, tadinha, velha, ela tão boazinha, né? E a jumenta disse a Balaão, olha que interessante, porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje, ou seja, faz quantos anos que eu tô com você? Nunca fiz isso, você não entendeu que tem alguma coisa aqui acontecendo de diferente? Você não percebeu que tem alguma coisa diferente? Aí ela segue falando aqui a jumenta. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ou seja, eu já fiz isso alguma outra vez? Aí ele meio atônito responde, não. Parece que cai a ficha agora, né? A jumenta fala, é verdade, né? Você nunca fez isso. Então o Senhor abriu a boca, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se à terra. Ou seja, ele viu o anjo que não deveria ser pequeno, grande, porque estava tampando todo o caminho, né? Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Você está querendo fazer uma coisa ruim, que não é o que eu quero que você faça, né? Porém, a tua jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida, né? Aí quebrou a cara. A bichinha estava salvando ele e apanhando o rapaz 3 vezes, né? Se essa jumenta é um Josafá, não, agora eu vou. Você já me bateu 2 vezes, não, mas eu vou bem, estava morto, né? A bichinha estava tentando ajudar ele, olha. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Fala, não, você não vai voltar, você vai continuar o seu caminho. Gente, tudo isso é a manifestação do amor de Deus. Deus agindo por amor, né, por um povo.
Irmã Eu Lívia. tinha marcado essa parte também, mas já respondeu. Tudo Deus isso por abençoe. amor. Amém, irmã? Tudo isso por amor, gente, tá? Deus tem um projeto, ele tem um plano, gente, e ele vai até o fim com esse plano. O que a gente aprende com isso aqui? Ele mandou o Filho morrer por nós, para nos salvar. Ele morreu, voltou, mas a obra ainda não está concluída. Nós estamos aqui ainda. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende o seguinte, gente, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai vir nos buscar. E mesmo que você tenha morrido, você vai ressuscitar. Ou seja, Deus vai te trazer novamente para que você veja o cumprimento da promessa dele. Olha só que interessante. Deus vai levantar nós de novo do pó para você ver Jesus voltando. Você vê, olha que lindo. Ele fala, ainda que você morreu, para você saber que eu cumpro com a minha palavra, eu vou levantar você do pó para você ver o cumprimento da minha promessa. Olha, você não vai acordar no céu, irmão. A gente não vai, acordou, já tô... Não. Você vai ver Jesus vindo, cumprindo as promessas, e ele vai nos levar para a glória de Deus. Porque isso é por isso que eu sempre digo aqui para vocês, o Velho Testamento, o que é? Ele serve de testemunho para o Novo. O que é esse testemunho? Significa o seguinte, ele está mostrando que tudo que Deus promete, ele cumpre. Todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. É um testemunho. O testemunho é o seguinte, ele está falando, gente, olha lá, Deus falou e cumpriu, ele prometeu e cumpriu. Então, vocês que estão aí no Novo Testamento, fica firme, ele vai cumprir tudo que prometeu para vocês. Ele vai cumprir. Só não, a lição daqui, ó, só não murmure, não reclame, seja obediente, ame-o, confie nele e ele vai cumprir tudo o que nos prometeu. Isso aqui é o que a gente aprende aqui, né? Não fale que o pão é vil. Pão vil, não pode, jamais, né, gente? E isso pode acontecer lá com a gente, né? Tô cansado de ouvir falar de Jesus, né? Tô cansada de comer isso, tô cansada de comer aquilo. Que eu já ouvi numa live minha, um irmão falando, né? Ficar ouvindo falar de Jesus cansa. É um absurdo, né, gente? Irmão José, pode falar. Ô, Josafá, essa fala aí essa fala da jumenta, ela é bem literal mesmo? Foi a voz de Deus ou só Deus usou dessa jumenta? Não, a Bíblia está dizendo que Deus abriu a boca da jumenta para falar. Essa jumenta falou em aramaico. Se fosse no Brasil, ela ia falar português. Ou seja, Deus... Porque aqui, o milagre que Deus está operando aqui é justamente esse. Um bicho irracional, um animal racional, falando a língua do ser humano. E depois... É engraçado o que você falou aí, né? Que ele não estava nem entendendo, estava conversando com o bicho. Porque dependendo da situação que você tá, gente, às vezes a gente está tão irritado, isso pode acontecer na nossa vida, que tem casos que tá acontecendo e você não percebe, você só vai cair a ficha depois. Você só percebe depois, né? Você fica meio ali anestesiado. Então ele bateu boca com a jumenta, tadinha. Ele reclamou da coitadinha e a coitadinha falou, meu Deus, mas há quantos anos que eu não te carrego? E vai saber se esse homem não tinha uns 200 quilos. Né? Esses profetão, aqueles camaradas só quer ficar sentado, comendo, das coisas boas. Ela devia até falar, você que esse peso todo, eu nunca reclamei. Pô, nunca, né? E por que você acha que eu tô aqui tentando desviar, ralando a sua perna na parede? Ó, a jumenta desvia do anjo e para conseguir desviar, ela teve que encostar bem na parede e ralou a perna dele toda. Aí ele ficou bravo, desceu da jumenta e pimba, desceu o cajado na coitada. Porque achou, como ele não tá vendo, ele achou que a jumenta estava fazendo de propósito esfregar a perna dele na parede.
Vocês não riem não, porque se fosse a gente, nós era capaz de estar fazendo a mesma coisa. Você não tá vendo nada, gente. O bicho do nada vai pra parede e rala sua perna na parede. Rala sua perna na parede. Mas era Deus, né? Era Deus. Então foi para entendimento mesmo, né? É um milagre mesmo, né? É milagre, irmão. Isso aqui é milagre, né? Não tem outra. A gente tem que ir pelo que está escrito. Aqui falou, Deus abriu a boca da jumenta para falar. Ainda fala para falar. Devia ser muito interessante a jumenta falar com aquele maxilar que é totalmente diferente do nosso, né, gente? É totalmente diferente. Mas ela falou e deve ter falado aramaico ainda. A linguagem deles, né? Que é interessante. Bom, vamos para o capítulo 23 agora, né? Deixa eu ver aqui. 23. A irmã Carmen quer falar, irmã? Não, deixa eu ia falar sobre a jumenta. Eu ia falar o seguinte, que a gente... Posso falar, irmão Josafá? Só um minutinho? Pode, lógico que pode. Olha só, a gente hoje, meu Deus do céu, a gente pode falar assim, por que ele bateu naquela jumenta, coitadinha da jumenta, mas a gente fazia a mesma coisa, poderia não fazer, porque o Espírito Santo de Deus não deixa a gente fazer, mas a gente é mau, a gente faz. Só a misericórdia de Deus que não deixa a gente fazer. Não é verdade? Eu acho que é. Eu sinto isso. Exatamente o que a irmã está falando. A gente não pode subestimar os personagens da Bíblia achando que nós somos melhores do que eles. Não somos. Eles são seres humanos igual a gente e às vezes até mais inteligentes do que a gente. Então, se a gente estivesse lá, a gente corre o risco de ter feito as mesmas coisas, ou talvez pior. A gente não pode subestimar. Se a gente hoje vê, se hoje a gente enxerga, se hoje a gente ama a Deus, foi porque Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo é essa fortaleza. O que é a fortaleza? Ele nos dá coragem, ele abre nossos olhos, ele faz nós amar a Deus. Você está pronto para enfrentar tudo e qualquer coisa, porque o Espírito Santo está dentro de você, fazendo de você uma fortaleza. Não a fortaleza que a gente vai ver, a fortaleza é firme em Deus. Firme em Deus. Nós somos uma fortaleza. É por isso que até nisso, nós temos que dobrar o joelho e falar, Senhor, graças te damos, porque toda a honra e toda a glória é tua. Se eu sou hoje um temente ao teu nome e te amo, é porque você está me fazendo assim. Você não, né? O Senhor, né? O Senhor está me fazendo assim. Vamos lá para o capítulo 23? 23. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque, fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste.
Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga. E edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Deixa eu abrir aqui o áudio. Bom, então vocês viram aí, Balaão vai amaldiçoar, mas Deus manda abençoar. E não contente, a primeira vez ele vai até um lugar onde ele vê todo o povo de Israel. Então a maldição era para ser sobre todo o povo. Como ele não conseguiu, e ele disse: Deus não quer amaldiçoar esse povo, antes ele abençoa, porque ele não viu coisas erradas nele. Aí ele leva ele até um outro monte, onde vê só um pedaço do povo. Ou seja, qual que era a ideia de Balaque? Já que Deus não quer amaldiçoar o povo todo, porventura Deus não poderia ao menos amaldiçoar um pedacinho dele, né, para diminuir a força? Então, por isso que ele leva ele num outro monte, aonde ele está vendo uma parte do povo, ele fala: aqui só estou vendo essa parte, né? Vocês não podem amaldiçoar, você não pode. Aí ele vai amaldiçoar e Deus abençoa de novo. Então, todas as vezes que ele leva Balaão para amaldiçoar, Deus abençoa de novo, né? É isso aqui, o nosso Deus, né? Quando ele tem um compromisso, ele vai até o fim, ele não volta atrás. A passagem bíblica do Novo Testamento que mais como é que pode ser usado para fazer um paralelo aqui, é como eu já falei, Romanos 8:31. Como poderá alguém amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Ou seja, quem poderá intentar acusação contra aqueles que Deus, né, abençoou? Contra quem pode condenar aqueles que Deus justificou? Então, aqui você pode ver que a narração está até parecida, né? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Ninguém pode. Gente, Deus é o juiz.
Se o juiz está absolvendo, quem vai condenar? Não pode, ele é a última instância de tudo. É a última. Não tem outro maior que ele. Então, se o maioral está abençoando e está dando vida, ninguém pode decretar morte. Alguma pergunta aqui para fazê-los? Senão a gente vai para... Irmão, o que eu fico impressionado é que mesmo o homem tendo visto que ele só pode executar alguma maldade só com a permissão de Deus, só se Deus amaldiçoar, mesmo ele Boa noite. Esse limite, ele ainda assim ele tem um coração duro para não crer em Deus, mesmo vendo que Deus é um Deus todo-poderoso, que ele só pode fazer alguma coisa contra aquele povo com a permissão de um Deus todo-poderoso, mas mesmo assim é um coração tão duro que ele não se... Porque se fosse uma pessoa de coração mole, diria assim, já que é um Deus tão poderoso, então vamos juntar esse povo, eu não vou querer o mal dele. Mas não, é um coração tão ruim e perverso que ele tenta uma vez, não consegue, vai tentar de novo e não consegue, mas mesmo assim não se curva para Deus. Eu fico impressionado com o coração duro do ser humano, o nosso coração, como é. Muito bem lembrado disso e falado, irmão, porque isso aconteceu algumas vezes e Deus abençoou esse povo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A mulher prostituta de Jericó, quando eles estão quase chegando lá, o que elas faz? Ela abençoa eles e ela teme mais o povo de Israel do que o povo que ela vive, sabendo que aquele povo está dentro de guarnições muito fortes, muros altos. Esse povo aqui, gente, de Israel, não são soldados, são gente do campo. Ou seja, era para eles não ganhar guerra nenhuma. Eles estão enfrentando os outros povos, não tem nenhum tipo de maquinário, não tem lança-catapulta, não tem nada. Aqueles povos daquelas nações era um povo estabelecido já tinha exército, eles tinham tudo, e mesmo assim eles ganhavam as guerras. Então a mulher, a Raabe, eu acho que é esse o nome dela, ela creu que aquele povo era diferente, ela creu que aquele povo tinha um Deus muito forte, muito, muito poderoso, e ela acolheu os espias de Israel, tratou eles bem, deu comida, deu um canto seguro, e eles foram embora e falaram, nós não vamos esquecer do que você fez por nós. E Deus abençoou. Se não me falha a memória, tem um outro povo aqui que temeu. Falou, não, nós não vamos enfrentar eles. Deus me livre, né? A gente está vendo que Deus é com eles. E Deus poupa essas pessoas, exatamente como o irmão Washington disse. Se tivesse temor de Deus, eles deveriam ter falado, não, quem é nós para ir contra esse povo? Olha, pode passar por aqui, Israel. Que Moisés, ele mandou mensagem dizendo, nós só quer passar aí. Eu não vou deixar o povo que está comigo beber da água que está no campo. Eles não vão para as vinhas, eles não vão nas colheitas, nada. A gente só quer passar. Eles falam, não, de jeito nenhum, vocês não vão passar aqui não. Vocês não vão passar. Então, eles quiseram enfrentar mesmo. Se fosse humilde, se fosse um rei humilde que entendesse mesmo que Deus estava com eles, era para fazer o contrário. Não, vocês podem passar. E, por favor, toma aquilo que vocês acharem que é necessário para a vossa caminhada, né? Que é um jeito que eles faziam, né? Pode comer